Querido Deus e Pai, engrandecemos o Teu santo nome pela graça e oportunidade que o Senhor nos concedeu. Mais uma vez, podemos estar aqui neste lugar, neste templo, e junto te buscarmos. Não permita, ó Deus, que saiamos daqui conforme nós entramos. Queremos sair daqui na certeza de que alguma coisa o Senhor fez em nossas vidas. Na certeza de que o Senhor nos abençoou, na certeza de que o Senhor perdoou os nossos pecados e na certeza de que a sua mão poderosa está sobre nós. Obrigado, Deus, por cada família que se encontra aqui presente. Obrigado por cada mãe, por cada pai, por cada filho. Obrigado por cada marido. Obrigado, Senhor, por cada parente que aqui está presente. A nossa oração nesta manhã é que a Tua graça continue a alcançar aquelas pessoas que o nosso coração tanto quer que nós possamos alcançar. Porque a Sua palavra é clara. A Sua palavra diz que nós precisamos sair e anunciar o Evangelho, pois é o desejo do seu coração. Permita, ó Deus, que ao ouvirmos a Tua palavra nesta manhã, possamos sair daqui cheios, possamos sair daqui repletos de que alguma coisa o Senhor fez nas nossas vidas. Elimina todas as barreiras, tudo que não te glorifica, toda visita do maligno, toda presença do inimigo Satanás, Senhor, sobre este lugar. Assim como Jó foi visitado pelo Satanás, Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, nós cancelamos toda visita, Senhor, sobre este lugar. Não permita que os teus filhos sejam tocados. Não permita que o inimigo Satanás roube a semente que estará sendo plantado em cada coração. Antes, pelo contrário, que possa dar frutos, ó Deus, a 100, a 60 e a 30 por um. Permita que essa semente, a Sua palavra, possa crescer sobre os nossos corações. No poderoso nome de Cristo Jesus. Nós reconhecemos a obra da cruz. Reconhecemos aquilo que o Senhor fez lá na cruz. Sabemos que foi contra a Sua vontade, mas assim o Senhor preferiu. Porque o desejo do seu coração é e sempre será salvar a humanidade. Essa razão que nós te glorificamos, essa razão que nós te bendizemos e exaltamos o teu santo nome. No poderoso nome de Cristo Jesus, assim oramos e dissemos amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Essas palmas, se for para Deus, pode ser com mais força, não é? Aleluia. No domingo passado, o ministro de Deus, o nosso amado irmão Kojak, passou aqui e falou-nos do plano eterno de Deus. Eu acredito que cada um de nós retemos alguma coisa na mensagem que foi dada aqui. E no dia de hoje não queremos fugir desse tema, pois o tema é o plano eterno de Deus. É um tema que achamos pertinente para com a igreja, para com os santos, para com todos nós, porque é um tema que de facto precisa ser cada vez mais falado nessa sociedade que se chama Angola. Temos visto e tem se tornado preocupação para cada um de nós aquilo que, entre parênteses, né, o movimento cristão tem levado. Nós, como igreja, precisamos voltar na avenida central. Precisamos voltar naquilo que é o plano eterno de Deus. Cada um de nós que está aqui, se calhar poderá se perguntar o que é que está aqui a fazer. Qual é a razão ou qual é o motivo da sua permanência, ou seja, da sua vinda neste lugar? Se uns poderão se fazer essa pergunta, outros se calhar têm a certeza do que é que estão aqui a fazer, porque cada um de nós tem o seu propósito, não é? Em particular. O propósito do irmão Vice, se calhar não é o meu propósito, né? O propósito de um outro irmão, se calhar não é o meu propósito.
Então, eis a pergunta que não se quer calar: o que é que de facto nós estamos aqui a fazer? Ou o que é que nós estamos a buscar? E antes de falarmos daquilo que é o propósito, ou seja, o nosso propósito individual, não é? Cada um de nós precisamos nos aperceber daquilo que é o propósito eterno de Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Nós precisamos não só perceber, mas também como entender sobre o propósito eterno de Deus. Se você não sabia, permita-me lhe dizer que Deus tem um propósito para com a sua igreja. Deus tem quê? Aleluia. Deus tem um propósito para com a sua igreja. No capítulo 1, do versículo 3 e 4 de Efésios, nós vimos aí o plano eterno de Deus antes da fundação do mundo. Aleluia! Então, irmãos, nós precisamos saber, de fato, qual é o propósito eterno de Deus. E para essa pergunta, nada mais é do que o plano de Deus estabelecido antes do quê? Da fundação do mundo. O propósito eterno de Deus é o plano de Deus estabelecido antes da fundação do mundo. Vamos ver aqui o livro de Efésios. Eu quero ir rapidamente mesmo para terminarmos antes das 12, se assim Deus permitir, que o Espírito Santo possa nos conduzir. Efésios, livro de Efésios, no seu capítulo 1. Aleluia. Olha, os irmãos do louvor estão abençoados, né? Eu gostei muito hoje, o início, a ousadia dos irmãos do louvor, ao louvar ao nosso Senhor. Deus abençoe. E continuem assim, por favor. Nessa ousadia do Espírito Santo, na ousadia de poder levar os irmãos a louvar e também a adorar ao Senhor nosso Deus. Aleluia. No versículo 3 de capítulo 1 de Efésios diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nesse versículo, nós vemos aqui um mistério, porque são versículos que nós não podemos ler só por ler. Nós vemos aqui um mistério que Deus está a revelar para quê? Para a sua igreja. O primeiro mistério diz respeito ao Pai. Aleluia! Bendito o Deus e Pai. Graças a Deus, nós temos um Pai em que nós buscamos, nós temos um Pai em que nós adoramos. Aleluia! De nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. O que é que isso mostra? Isso mostra o trabalhar do Deus triuno para dentro do homem tripartido. Porque Ele é o Pai, e como Pai, Ele nos concedeu a Cristo Jesus, não só como a Cristo Jesus, mas também como nos concedeu o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Não sei se a igreja está a perceber. Então nós temos aqui a Trindade, não é? Pai, Filho e o Espírito Santo. Para Deus realizar o seu propósito, Ele precisou da Trindade. Do próprio Deus, do Filho e também do Espírito Santo. O que nós queremos mostrar para a igreja não é meramente
algo em que os outros têm mostrado. Porque esta igreja é uma igreja que prima pelos ensinamentos dos apóstolos. É uma igreja que eleva a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos mostrar algo além da palavra de Deus. Graças a Deus, tudo que nós falamos, ela se reflete na palavra de Deus. E quando falamos do propósito eterno de Deus, saiba que Deus tem um propósito para com a sua igreja. E quem é a igreja? Quem é a igreja? A igreja somos aquele que um dia, de antemão, preferiram largar tudo, renunciar àquela vida que levavam antes, para que receber uma nova vida. Aqueles que um dia, com a sua própria boca, confessaram ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não só confessaram, mas também como receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso, o nome que nós exaltamos aqui não é o nome de nenhum irmão. O nome que essa igreja exalta é o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Porque Filipenses diz que não há nome que está acima do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos visto a sociedade a elevar nome de pessoas que, aos olhos nus, se você olhar para ele, a condição dessa pessoa, a maneira dele de andar, a maneira de falar, a maneira de agir, não é digno de ser aceito. Mas temos visto, até em debates, em podcasts, pessoas a colocarem mão na fogueira por causa de um homem. Essa igreja, ela exalta o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos ser exaltados, porque não é o nosso propósito. O nosso propósito aqui é cumprir com aquilo que é o propósito de Deus nas nossas vidas. Aleluia! No versículo 4 diz: assim como nos escolheu nele. Aleluia! Antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Aleluia! Louvado seja Deus! Porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Será que nós já nos perguntamos por que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo? Porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Aqui, no versículo 4 diz, para sermos santos e também irrepreensível. Santo é todo aquele que carrega a graça divina, que carrega a graça de Deus, ou seja, que carrega Deus em si mesmo. Santo é todo aquele que renunciou à vida mundana, à vida do mundo, para seguir quem? Cristo. Por isso, não pode haver ligação entre as trevas e a luz. Santos são todos aqueles que andam debaixo da luz do nosso Deus. E irrepreensível é aquele que você não encontra nenhum meio sequer para corrigi-lo. Sabe, hoje procuramos andar 100% debaixo da presença do Senhor nosso Deus. Sim, você poderá dizer que é impossível acontecer isso. De fato, é difícil. É difícil. No mundo em que nós nos encontramos, é difícil. Mas é isso que o Senhor quer. Que sejamos
irrepreensível, sem ter meios nenhum, sem ter bases nenhum, de poder algum irmão levantar e te corrigir. Você está errado, porque você é filho de Deus, mas vive andando assim. Por isso é que a palavra de Deus diz: santos e quê? Irrepreensível. Aleluia! Que possamos ser santos e também irrepreensível. Por outro lado, Deus quer transformar as nossas vidas, irmãos. Deus quer transformar as nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Porque o propósito eterno de Deus, ele começou com quem? Com Cristo. Porque ele diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do quê? Do mundo. A pergunta é: nele quem? Jesus. Deus nos escolheu através de quem? De Jesus. Cristo Jesus é o princípio de todas as coisas. Por isso, no livro de João, capítulo 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por quem? Por mim. Deus nos escolheu, foi através de Cristo Jesus. Romanos capítulo 10, no seu versículo 8, diz: se com a nossa boca confessarmos e com o nosso coração crer a respeito da salvação, seremos quê? Salvos. Nós confessamos através do nome de quem? De Cristo Jesus. Irmãos, o único nome, a única pessoa que a igreja deve exaltar é o nome de Cristo Jesus. Ainda que o irmão se levantar aqui neste lugar e fazer uma oração para um determinado irmão, para um determinado coxo, para um determinado mudo, para um determinado cego, ainda que essa pessoa passar a ver ou passar a andar, a glória e a honra não tem que ser dado para o irmão que fez a oração, não. É para Cristo Jesus. Porque Ele é o centro do nosso propósito. Aleluia! Em Cristo Jesus. Por isso é que Ele quer, por isso é que Deus quer formar Cristo em nós. O nosso amado irmão, no domingo, falou de Coríntios, né? Todo aquele que olhar como por espelho, contempla o quê? A glória de Deus. Deus quer formar Cristo dentro de nós. Por isso, no livro de Gálatas, Deus falou: meus filhos, a quem de novo sofro as dores de quê? Gálatas capítulo 4, no versículo 19. Porque meus filhos é quem de novo sofre o quê? Dor de partos. Somos filhos de Deus, mas Deus quer que nós sejamos enchidos com a pessoa de Cristo Jesus. Cristo formado em vós. Esse é o desejo do coração de Deus. Deus realiza o seu propósito a cada um de nós. Nós aqui já frisamos várias vezes, já falamos aqui agora. Por meio de quê? De Cristo. Primeiramente, por meio de quê? De Cristo. Aleluia! Deus realiza o seu propósito por meio de Cristo. Nós falamos ali no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, 3 e 4, assim como nos escolheu nele. Nele diz respeito à pessoa de Cristo Jesus. Então ele realiza o seu propósito por meio de Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1.
Colossenses capítulo 1, no versículo 19. Aleluia. Quem já encontrou, diga amém. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nele foram criadas todas as coisas. É por meio de Cristo Jesus que foi criado todas as coisas. Aqui tem mais um outro nome? Por que adicionar um outro nome? Por que adicionar uma outra pessoa, uma terceira pessoa? Não. É nele, é em Cristo Jesus, que foram criadas todas as coisas. Por isso, a nossa reverência, ela tem que ser dada a Cristo Jesus. Aleluia. No versículo 18, ou seja, versículo 17. Ele é antes de todas, nele tudo subsiste. No versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Aleluia! Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Aleluia! Ele é o princípio de todas as coisas. Eu não preciso adicionar mais pessoas, não preciso adicionar outros nomes, além do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não. Não. Como temos visto ali, o livro do fulano de tal, já não é mais o capítulo da Bíblia, já não é mais os versículos da Bíblia, mas é o livro de um determinado homem. Que berração, irmãos! O livro segundo o fulano de tal. Não, aqui não é livro segundo o fulano de tal. Nem quero falar esse nome, os irmãos se calhar sabem. Nem pretendo falar isso. Porque aqui, nessa igreja, a honra seja dada única e exclusivamente a Deus por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Não ministramos um outro nome. Não falamos de um outro nome, a não ser o nome de Cristo Jesus. Tivemos oportunidade de poder renunciar a esse nome. Quando eu digo tivemos oportunidade, o irmão Vice está aqui, o irmão Kojak sabe, e eu também que vos falo. Quando decidimos migrar para os países que nós não conhecíamos, eu estava a dizer que nós emigramos inconscientemente, sem noção, né? Conforme o brasileiro diz, sem noção. Você já imaginou, você que é de Cristo Jesus, você que defende a pessoa de Cristo, e ao migrar para um país que 99% da população é islâmica, a quem você vai anunciar o evangelho aí? Se 99% é islâmica. Quando migramos para o Senegal, eu não tinha noção, irmãos. Não tinha noção de que se tratava aquele país, de como era aquele país. Simplesmente levantei a mão, eu quero migrar. Qual é o país? Eu quero ir nesse país que o irmão falou, Senegal. Só depois de descer do avião, mão na cabeça. Meu Deus. Começamos a investigar. 99% da população islâmica. Mas ainda assim, porque os planos de Deus não podem ser frustrados.
Está escrito no livro de 1ª ou 2ª de Timóteo que o desejo do coração de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Está escrito que o único caminho para o homem ser salvo, qual é? É abrir a sua boca e crer no seu coração. Então, se o Senhor nos levou nesse país, é porque aqui também tem os seus escolhidos. Foi assim, irmãos. Graças a Deus. Senegal tornou-se um dos países-chave no que dizia respeito à pregação do Evangelho. Tornou-se um ponto estratégico para a pregação do Evangelho. Em que, na altura, até os nossos amados irmãos, Elcio, Adilson, pulavam quando chegavam no Senegal. Porque diziam que os irmãos de Senegal, de Dakar, são irmãos fortes na palavra. Então nós devemos passar aqui as nossas conferências. Eu acredito que os irmãos perceberam que aconteceu algumas conferências lá no Senegal. Porque tornou-se estratégia. Você imagina, um país que 99% é islâmico, mas é lá onde se tornou o ponto estratégico para pregar o Evangelho. Porque Deus nunca frustra o seu propósito. Aleluia. E Ele realiza, conforme aqui falamos, realiza o seu propósito por meio de quê? Primeiro ponto, Cristo. Segundo ponto, Ele realiza o seu propósito por meio da igreja. Aleluia. Por meio de quê? Da igreja. Porque a igreja é a assembleia dos chamados de fora para dentro. Ou seja, para o corpo de Cristo Jesus. Então Deus também realiza o seu propósito por meio da igreja. E no livro de Efésios, capítulo 1, no seu versículo 22 e 23, o que diz? Diz que o nosso Senhor Jesus Cristo colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu o quê? A igreja. No versículo 23 diz que é o seu corpo. Aleluia! Irmão, que graça, que privilégio! Já imaginou? Por que o Senhor colocou todas as coisas debaixo dos seus pés? É para acudir a igreja, é para salvar a igreja. Para salvar a igreja. O que ele preferiu? Colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. E ele foi exaltado como cabeça sobre todas as coisas. Aleluia! A igreja hoje tem o privilégio de bater no peito e dizer: eu sou de Cristo Jesus. Eu carrego Cristo Jesus. Aleluia! Porque Deus, Ele quer uma igreja forte, uma igreja madura, uma igreja de fé. Você imagina, Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Sozinho, colocou todas as coisas debaixo do quê? Dos seus pés. Não precisou de ajuda. Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, Ele depositou autoridade, depositou também a confiança para a igreja. A igreja hoje, ela precisa se tornar uma igreja forte. Precisa se tornar uma igreja madura. Precisa se tornar uma igreja de fé. Aleluia! Porque nós temos o Cristo. E o lugar para se tornar uma igreja forte, madura, sabe aonde? É debaixo do propósito de Deus. O plano que Deus tem para consigo, por mais que se levante tempestade, por mais que as pessoas te odeiem, o plano que Deus tem para contigo
saiba que vai se concretizar. Não olhe na aparência. Realize simplesmente aquilo que é o propósito de Deus na sua vida. A nossa pergunta é: qual é o propósito de Deus para com a minha vida? Essa sim tem que ser a nossa pergunta. O que é que de facto Deus quer para comigo? Será que eu nasci para trabalhar, acumular tesouro aqui na terra e depois morrer e as pessoas lembrarem de mim por meio das riquezas? O teu legado vai ser: ele trabalhava muito. Ele trabalhava muito. E até deixou essa fábrica aqui da Coca-Cola. Não. Há um outro propósito de Deus aqui na terra. Há um outro propósito para com cada um de nós. E essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Senhor, qual é o teu propósito para comigo? Porque às vezes nós passamos despercebido. Nos preocupamos mais com as coisas cotidianas em relação àquilo que é o propósito de Deus. Nós queremos desafiar as pessoas que, se ele não alcançou, eu vou alcançar. Eu vou ter X carros na minha casa. Eu vou ter 10 casas. A minha pergunta é: você vai ter 10 casas e depois? Você nem tem 10 filhos. Quer ter 10 casas para quê? Você não tem 5 filhos. Quer ter 5 casas para quê? Ah, não, mas eu nasci e os meus filhos... Sim, os teus filhos estão a estudar, os teus filhos também vão trabalhar e os teus filhos também vão comprar casas. Então, irmãos, que possamos investir mais no reino. Aleluia! Possamos investir mais no propósito do Senhor nosso Deus. E eu tenho a certeza que se você está aqui, é porque Deus tem um propósito para consigo. E esse propósito, ele precisa sair. Precisa sair do esconderijo, do garrafão. Precisa sair do anonimato. Esse propósito precisa brilhar. Porque esse é o desejo do coração de Deus. Que todo homem seja salvo. Não só salvo, mas também chegue ao pleno conhecimento da verdade. A verdade é a palavra. A verdade é Deus revelado em Cristo Jesus através do Espírito Santo. Então, irmãos, vamos trabalhar. Vamos acumular até mesmo tesouro. Mas preocupe-se mais em realizar aquilo que é o propósito de Deus. Que a sua ambição não seja uma ambição de acumular tantas riquezas aqui na terra. Porque quando você for embora, você não vai ser levado com essas riquezas. Não será levado. Nós em tempos estamos a comentar pessoas desses que já foram e que deixaram casas que estão a apanhar poeira. Por quê? Deixaram. Mas a ambição dessas pessoas foi: não, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir. Irmãos, que possamos nos voltar para Deus por meio de Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus está centrado todas as coisas. Que possamos exaltar a pessoa do Senhor nosso Deus. E ao exaltar, é por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Nós cantamos aqui um louvor, né, irmão Kojak pediu para repetir, não está a vir em mente. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Não te inibas, irmão. Centra-te naquilo que é o propósito eterno de Deus na sua vida. Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E se Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, é porque Ele tem um propósito nas nossas vidas. Assim como teve com José, assim como teve também com Davi.
quando Samuel queria ungir o mais velho dentre a casa de Jessé. Mas o que Deus falou para ele? Não atente na aparência. É porque Deus sabia que o propósito que ele preparou para Davi era única e exclusivamente para Davi. Aquele azeite não poderia ser derramado para uma outra pessoa a não ser a Davi. Há azeite que só deve ser derramado assim mesmo, em ti mesmo, não mais a outra pessoa. A graça que só você é que consegue fazer, não mais outra pessoa. E o teu coração tem bombeado. Eu então sei fazer isso, eu consigo fazer isso. Porém você não faz, você fica a tutubiar, a lutar, se faz ou não faz. A graça que Deus deu para você, por exemplo, colocar aqui como é isso? O chão, o mosaico. Mas você fica. Alguns propósitos, algumas coisas Deus levanta no meio da igreja. É para fazer mesmo. Porque nem todos têm o mesmo privilégio, nem todos têm a mesma graça. A graça, ela é dividida, irmãos. Então, que possamos saber discernir aquilo que Deus de facto tem para cada um de nós. Aleluia. Que haja discernimento. Amém? Vou pedir para baixarmos a nossa cabeça. Fizemos a oração para que Deus possa te revelar o propósito. Diga, Senhor, revela-me qual é o meu propósito aqui na igreja. Eu sei que Deus tem tocado no seu coração. Eu sei que Deus tem falado na sua vida. E você tem a graça de poder fazer alguma coisa aqui na igreja. Então você ore. E Deus, de certo modo, irá te revelar. Diga, Senhor, eu preciso saber qual é o meu propósito na igreja. Eu não sirvo em uma determinada área. Não sirvo no louvor. Não sirvo na palavra. Mas eu preciso fazer alguma coisa na tua igreja. Se calhar você é homem de negócio. E Deus te deu a graça. Aleluia, ore ao Senhor. A minha oração na manhã de hoje foi: Senhor, eu preciso aumentar mais algumas cadeiras nesse local. Eu preciso aumentar mais algumas cadeiras nessa igreja. Essa foi a minha oração. Se calhar a sua oração possa ser outra. Então, ore para que o Senhor possa te mostrar qual é o propósito dele na sua vida. Aleluia.